Ei, sejam bem-vindos ao meu canal. Prazer, eu sou a Débora, também conhecida lá no Insta como Deboríssima, então já corre, me segue por lá também. Se inscreve aqui nesse canal, por quê? Porque este é o canal mais famoso sobre curiosidades da Inglaterra. Sim, eu moro aqui na Terra da Rainha e eu sou muito fã de uma boa história e daquelas coisas secretinhas que ninguém te conta. E aqui nesse canal é exatamente sobre tudo isso que eu vou falar. Então, continua assistindo. Vocês gostaram? Que eu tô toda smart, arrumada, assim, parecendo uma businesswoman. Mas, na verdade, eu coloquei essa roupa porque esse vídeo é um vídeo sério. É um vídeo que merece muito respeito. E eu decidi que eu queria me apresentar dessa forma em respeito a essa história que eu vou contar pra vocês hoje. Bom, uma breve introdução, antes de fato contar a história pra vocês. Eu tava refletindo sobre o fato da gente ser brasileiro, né? A gente nunca se preocupou com tipos de crimes como serial killers, como homens-bombas, terrorismo e esses crimes surpreendentes que a gente vê na televisão acontecendo nos outros países, né? É claro que a gente tem uma criminalidade bem alta no Brasil, eu não tô falando que não, pelo amor de Deus, eu sei bem como é isso. Mas terrorismo, bomba, essas coisas não fazem muito parte da nossa realidade. E eu tive esse choque quando eu vim morar aqui na Europa, que esses termos começaram a fazer um pouco parte dos noticiários e do meu dia a dia. Você escuta um ataque ali, uma coisa ali, outra coisa colar, e aí você começa a falar, nossa, cara, calma, acho que isso é real. Bom, eu posso contar isso num próximo vídeo, mas eu particularmente já passei por uma situação terrorista, estou bem, nada aconteceu comigo, nem perto de acontecer, mas eu estava num ambiente do qual aconteceu a situação terrorista e o cara passou muito perto de mim antes dele começar a atacar. Foi Deus que me livrou, mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar. O sentimento que eu queria trazer é só esse, assim, que às vezes morar fora é lindo, maravilhoso, óbvio, tem todo o lado bom, que eu não tô nem diminuindo isso aqui nesse vídeo, mas existem coisas que são completamente fora da nossa realidade, como é o caso do vídeo de hoje. Eu vou contar pra vocês um ataque que aconteceu aqui em Manchester em 2017, dentro do show da cantora Ariana Grande. Dia 22 de maio de 2017, há quase 3 anos, atrás, a Ariana Grande, cantora americana, veio fazer a sua tour na Europa. Uma dessas datas foi aqui em Manchester, no Manchester Arena, que é um espaço para shows e eventos daqui da cidade. Ela veio com a sua tour Dangerous Woman e, infelizmente, no final desse show, que ocorreu tudo bem, foi o maior sucesso, mas no final, já do lado de fora da arena, um rapaz de 22 anos estava com um colete bomba, no caso era uma bomba caseira que ele construiu e ele explodiu na porta desse evento. Esse foi um ataque terrorista extremista, no caso religioso. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse mérito, então se vocês tiverem curiosidade, joga aí no Google que vocês vão achar várias informações sobre isso. Mas enfim, esse atentado matou mais ou menos 22 pessoas, incluindo crianças e adolescentes. Deixaram 39 feridos, porque a bomba teve um raio de ataque muito grande, então muita gente ao redor foi atingida. E sem contar as quase 15 mil pessoas que estavam na arena, também sofreram e sofrem até hoje com as memórias, e com o ataque psicológico que esse atentado deixou. Eu não consigo nem imaginar o quanto essas pessoas devem sofrer em terem essas lembranças. Como eu citei aqui, eu cheguei perto de passar por uma situação dessa e é desesperador, é pânico mesmo, pânico, não tem outra palavra para expressar. Eu posso falar isso com propriedade, mas eu nem imagino tanto as pessoas quanto as famílias que passaram isso. Mas, enfim, ufa, pesado. O que eu quero falar pra vocês é que eu não vim aqui, esse não é um canal de notícias, eu não sou um jornal, eu não vim aqui só expor fatos. Como eu gosto sempre de mostrar nos meus vídeos, contar os bastidores, o que aconteceu depois, as histórias que ninguém te conta aqui da Inglaterra e que eu tenho a chance de contar porque eu moro aqui agora. Então é uma incrível oportunidade de passar para os meus amigos, família e para os meus seguidores as coisas que estão acontecendo do lado de cá.
Então vamos agora a fatos positivos e histórias que aconteceram pós o atentado. Sim, não tem como a gente afirmar que dá para tirar algo de bom de uma situação muito difícil como foi um atentado terrorista. Mas eu acho que tudo, né, na minha percepção, tudo tem a ver com o jeito que a gente encara a vida. Uma história muito rápida sobre mim é que eu perdi meu pai ainda esse ano e eu estava aqui, ele estava lá. Eu acho que é o maior pesadelo de qualquer pessoa, se perder, morar fora e perder um familiar. Então isso aconteceu comigo. E o jeito que a gente encara e lida com essas situações é como a gente vai reagir pro resto da nossa vida e como a gente vai continuar vivendo. E sim, eu posso afirmar que tiveram muitas histórias positivas que aconteceram depois desse atentado. E no fim desse vídeo eu tenho uma surpresa pra vocês, que eu tô um pouco ansiosa, nervosa, mas espero que eu já vou chegar lá. Antes disso, eu quero contar 3 coisas legais, 3, talvez algumas mais, que eu observei que foram positivas diante dessa situação tão negativa. Bora lá! Eu vou começar contando com uma primeira coisa positiva que aconteceu pós o atentado. Eles fizeram, a equipe da Rihanna e junto com vários outros artistas, fizeram um show arrecadando fundos para as famílias que perderam os seus entes queridos. E as arrecadações passaram de mais de 2 milhões de libras. E foi incrível, foi um show muito emocionante. Joga aí no YouTube, chama One Love Manchester. Tem apresentações que me arrepiam até hoje. A Miley Cyrus e a Rihanna são apresentações lindas. Eu vou falar pra vocês alguns dos artistas que participaram em prol desse evento, que foi maravilhoso. Teve Mumford & Sons, Take That, Robin Williams, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Niall Horan, não sei falar o nome dele, mas é o menino lá do One Direction, Scooter Braun, a própria Ariana Grande, Stevie Wonder, Little Mix, Victoria Monet, The Black Eyed Peas, esses que eu também não sei falar, Imogen Heap, Nope. Me corrija se eu estiver errada, o David Beckham, que foi um jogador do Manchester United por muitos anos, né, quem não conhece o Beckham, também Mac Miller, Katy Perry, Justin Bieber, Chris Martin do Coldplay e o próprio Coldplay, e por fim a estrela dessa cidade, o Sir Liam Gallagher. Para quem não sabe, eu já vou começar contando, esse foi o primeiro fato, esse show de arrecadações, e o segundo já tem a conexão com o Liam. Para quem não sabe, os Oasis, a banda Oasis, nasceu aqui em Manchester e os irmãos Gallagher, o Liam e o Noel, são as estrelas da banda, foram um símbolo muito forte aqui nos anos 90 para uma grande geração. E Oasis é uma banda muito aclamada aqui de Manchester, as pessoas piram, cantam as músicas no pub, é sensação aqui, eles não enjoam, eu já tô até um pouco enjoada assim de Oasis. Mas eu quero dizer que em especial, uma música deles, a Don't Look Back in Anger. Essa é uma das minhas músicas preferidas também deles. Essa música em especial se tornou um hino da cidade de Manchester referente a esse evento. Logo após o evento, eles fizeram uma homenagem e teve 1 minuto de silêncio que paralisou toda a cidade. E logo depois desse 1 minuto, nossa, eu começo até a me arrepiar, gente, eu sou canceriana. Logo depois desse 1 minuto de silêncio, as pessoas começaram a cantar a capela essa música, Don't Look Back in Anger, e fizeram um lindo coral, cantando todos juntos, e isso se tornou um grande símbolo. Esse símbolo é tão forte que ficou um hino da cidade e eu sinto que a cidade se reuniu de novo. Todo esse amor que os Mancunian é quem mora em Manchester e nasceu aqui, tipo paulistano, São Paulo, entendeu? Os Mancunians já tinham perdido um pouco essa coisa de união da cidade. E aí depois desse atentado e com esse hino, as pessoas se reuniram em força e em prol de ajudar o próximo. Então eu senti, quando eu vim mudar aqui para Manchester, que era uma cidade muito unida nesse sentido após o atentado. Onde você vai, você escuta Don't Look Back in Anger na
Natal, celebrações, tem corais que cantam por aí. Além disso, outro símbolo da cidade que ficou muito marcado e ele se intensificou depois do atentado é a abelha, a Busy Bee, a Manchester Bee. Na verdade, a abelha já sempre foi um símbolo da cidade, porque se você não sabe, lá na sua aula de história do colégio, Manchester, aqui na Inglaterra, é a cidade onde começou a Revolução Industrial. Se vocês quiserem, no próximo vídeo eu posso contar aí algumas coisas sobre isso. E a abelha já está ligada desde aquela época com a relação das abelhas, trabalhadoras e tudo mais. Mas, depois do atentado, eles usaram a abelha como o logo, o slogan dessa divulgação em prol das vítimas. Então criaram várias hashtags de We Are Together, sabe? Frases assim, Be Stronger. Então eles faziam um trocadilho com Bee, que é abelha em inglês, e Stronger, como se fosse seja forte, seja mais forte, vamos superar isso juntos. Então a abelha se tornou um símbolo muito forte. Vários estúdios de tatuagem fizeram flash tattoos, então eles abriram um dia para fazer tatuagens de abelhas, cobrando um valor simbólico das pessoas, e todo o valor arrecadado ia ser doado para as vítimas desse evento, né, desse ataque. E aí foi muito legal, várias pessoas aqui da cidade têm abelha tatuada, virou um souvenir da cidade de novo, tudo que se fala de Manchester tem a abelhinha. Eu tenho amigas que fizeram a tatuagem, eu penso em fazer, mas vamos ver como vai ser. E enfim, por onde você vai aqui na cidade, você encontra o símbolo da abelha. Outra coisa muito legal que nasceu disso tudo é um documentário que se chama A Manchester Story. Numa tradução livre significaria uma história de Manchester, do qual o meu maridão teve a honra de fazer parte da equipe desse documentário. Para quem não sabe, tanto eu quanto meu marido no Brasil, a gente trabalhava com cinema, produções e tal. E ele é técnico de som, e aí ele conseguiu essa oportunidade para trabalhar nesse documentário. E ele esteve muito perto das vítimas, ele participou de todas as gravações, ele acompanhou várias histórias. E esse documentário justamente foca o lado positivo dessas histórias que nasceram pós esse ataque. E aí, né, como este canal aqui é completamente irreverente, nós não somos um noticiário, entendeu? Que vai só te passar as notícias. A gente traz uma coisa a mais. No caso, gente, tô falando de eu mesma, tá? Que sento no computador, faço roteiro, pesquiso, vou atrás de coisas legais pra vocês. E... eu tô um pouco nervosa. Tenho empatia com a minha pessoa, tá? Porque eu tô aqui tentando e me expondo e sendo vulnerável. Eu fiz uma entrevista com o Anton, que é o diretor e criador desse documentário. Ele acabou se tornando um colega nosso, principalmente do meu marido Matheus. Ele topou dessa entrevista para mim, contando um pouquinho. Eu tô um pouco nervosa porque eu fiz a entrevista em inglês, então aí desconsidero os erros, entendeu? Eu vou deixar a legenda em português, vou dar o meu máximo para fazer uma legenda bem completinha. E aí vocês vão conseguir entender um pouquinho mais sobre o que ele vai abordar nesse documentário e onde vocês vão conseguir assistir quando estiver pronto. First of all, thank you very much for taking part of this interview and help me with this project. It's really important to me. It means a lot. Thank you. I'm more than happy to. So basically, I'm recording a video about all of this attack of Ariana Grande and all of the situation, but I want to talk about the positive effects after it. And I'm pretty sure your documentary is something about it, but you're going to tell me more. So I would like to start asking you where this idea came from and why this documentary, why this story? The idea came from it was the year following the Ariana Grande attack. I was, I just started university doing film. I'm from Manchester and everything. And I've been watching previous documentaries that had happened in the next few months. And then a few documentaries came out in the year anniversary that were made by like the main TV broadcasters like the BBC and ITV. And I felt really disconnected by them. I was watching them down here. I study in the south, 200 miles away, and I felt really disconnected by them, and I thought they were quite cold in many aspects. And then also at the same time that I'd known for a couple of months, there were some positive stories that I'd heard in the news, like they'd maybe run a news bulletin on something that someone positive had done, and I was reading stuff in the newspaper, and
I suddenly started doing. At the first, it was kind of an anger to make a film about it that would maybe do it justice a bit more. And then it kind of grew from my research that, hey, there's a connection here. There's a lot of positive stuff that people are doing. So it just started, and then I found this pattern of there's so many people that have done these things, and they're all different things. So I thought it was going to be a short film, and it grew and slowly grew. And I spoke to other people around me about it, and they said, "Hey, that's a really good idea." So when I actually ended up being a documentary, so it was supposed to be just a short film. Wow. Yeah, it ended up growing into a huge project, which I'd never done before. But I've just been really lucky with everything that's happened. I've been lucky with finding Matthias, finding Reese, finding Steve, and just the whole team coming together. It's not just myself; it's a team effort. Have you got anybody, like any relative or any friend connected to the attack, like someone who suffered from the attack? I've made friends with a couple of the people who I filmed in the documentary. But after the documentary, not by the time? No, not prior. I just it was a really dark thing that happened here. I was in my gap year when the arena bombing actually happened, and there was a real... Were you in Manchester at that time? I was still living... Yeah, my office where I worked, I was doing telesales. It was a really bad job, and I was working about 3 miles away, not far from it at all. And there was a real harrowing sense. But there was unity as well. There was a huge outpouring, and it was quite solemn and stuff. And it was really nice to see, and there was a good feeling I always had with that. So I guess that when I saw the BBC and other big production companies, big TV channels making it really kind of bleak and dark and skewing it to sell a newspaper, I wasn't really happy with it. Also, it was kind of like I just wanted the people to tell it for themselves. There's no presenter, there's no narrator. It's literally the people telling it for themselves. Yeah, obviously, because like when you see these documentaries on the news, you don't relate to anything because they are just presenting the situation itself and not showing any feeling behind it. And this is a huge event. Obviously, people are suffering from that. So there's a lot of feelings and emotions around it, isn't it? So yeah, it's something. Oh, sorry. No, just keep going. There was there was basically there's only so much you can do with, I guess, to be fair to the companies, in terms of there's only so much you can do in a 3-minute interview for maybe the 6 o'clock news and stuff. And also they've got other stuff and other priorities. Whereas in hindsight, in respect, I made this my full priority. It's been a long process. I came up with the idea nearly 2 years ago, and it initially I was really doubting myself. I was like, am I the right person to tell this story? Should I really be telling this story? We always question ourselves, like we always have these questions, like, am I right for this or this or that? I'm feeling. So I had those things as well, and I was like, you know what, I am. It starts with listening, and that was the first thing I kind of did. It was the first thing of, I didn't just show up like many of the news teams. I didn't just show up with a camera. I talked to them extensively before, not just about the arena. The arena was probably the last thing we talked about because I wanted to hear them say it on camera for themselves. But it was just to get to know them as the person, to gain that trust, which is really vital with a project like this. You're talking about really deep things, really personal things, and you have to, making a film like this takes time. And so I understand. But yeah, it's just about gaining the trust of people, really, when sitting them down. And another question that I have for you is, what's the message that you want to pass through this documentary? Like, what's the point of view of it? I guess the message is, I guess it's one of life, in that we can have the most awful thing happen to us.
but it's how we take it and how we move forward and what we do and how we, you know, we may have sorrow, you know, we may have things ripped away from us, but it's how we bring up others and I guess create positivity with others. You know, that's what all these people have done. They've, you know, yes, they've got their hurt, but they've thought about others as well in the things that they've done. And that's the beautiful message of it, you know, of how dark you fall, you come back. Definitely. And when the documentary will come out? When and where and when can we watch? That's I know questions. That's a big question. Difficult at the minute, but I have got a plan in place. At the moment, I'm currently editing. I'm making notes at the moment, and I'm kind of like, so what I'm doing is I'm getting the footage myself. I'm collecting archive and everything, and then I've got an editor in Birmingham who I'm constantly talking to. And the plan is I want to get a cut fully done for December. The reason being is because I want to get it into quite a few film festivals, particularly, of course, the Manchester International Film Festival, which is deadline is the 15th of December, which is coincidentally one of the victims' birthdays. I interviewed his mother. Yeah. And I only found out that the other day when I, you know, after, because I was talking to her, his mother's Fegan Murray, and you know, so that was Martin Hett who was killed, and his birthday is the 15th of December, and I didn't even think about it. You know, I just was like, yeah, I'm trying to get a message from the universe to you. Yeah, a little bit of one. So I'm determined. So the plan is to get a fully cut done by then, enter it into quite a few film festivals, and then ideally I'd really like to see if I can get a release around May 2021. Because that will tie into the anniversary, so that would be perfect. There'll be 4 years anniversary, right? Yeah. 4 years. That's great. I wish you all the best. Oh, thank you so much. Obviously, Mateus, my husband, is involved on this project, so obviously I want these come out really soon and, you know, win some festivals and things like that. Yeah, so yeah, that's it. Thank you very much for your interview. Finalizando esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Nem sempre eu vou vir aqui para falar de coisas e histórias boas, porque a menos que você seja um extraterrestre e tenha vindo de Marte, morar no planeta Terra é estar vulnerável a situações dessas. E sim, faz parte agora da minha realidade esse tipo de evento e às vezes as histórias não vão ser tão felizes, mas como eu disse e falei para vocês aqui, eu tento sempre enxergar o lado positivo de que uma situação negativa possa nos trazer na vida. Então eu fiz questão de fazer esse vídeo em respeito às vítimas, em homenagem às vítimas e também contar para vocês uma história que aconteceu e tentar trazer o pós, né, os bastidores, coisas que ninguém te conta. E como eu tenho esse privilégio de estar do lado de cá, morando aqui, vivenciando tudo isso, eu acho que seria incrível compartilhar com vocês, mesmo que a história não seja assim tão bonita, engraçada e legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte para me ajudar, para me dar uma força e todo o empenho que eu tenho feito aqui, roteiros e trabalho para vocês. Deixa um comentário se você gostou, o que mais te chamou a atenção. Depois eu posso compartilhar com vocês o link do documentário para vocês assistirem. Me deixe também sugestões de novos vídeos, enfim, me deixa um feedback para saber se vocês estão gostando, se esse é o caminho mesmo a seguir, porque a gente está fazendo isso aqui juntos, né? É isso, obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!